destruição, inimigos das simulações e da diplomacia. E agora, o coronavírus. Mas ele não vai nos deter. Seja bem-vindo ao Mock Online, porque Moon é coisa séria. Olá, eu sou Felipe Carvalho e seja bem-vindo a mais um Mock Online. Hoje vamos abordar alguns aspectos e termos essenciais para uma simulação. O primeiro termo que vamos tratar é a mesa. A mesa diretora é quem coordena o debate, é quem vai te avaliar e quem vai garantir que a fluidez do debate ocorra como o esperado. Ou seja, a mesa é a autoridade máxima dentro do comitê. Ela é quem vai garantir que todas as regras e todos os procedimentos sejam cumpridos. O segundo termo é decoro. Todos os delegados devem agir com decoro. Decoro caracteriza-se como educação, como etiqueta e respeito perante os outros delegados e a mesa diretora. O terceiro termo é signatário. Signatários são inseridos no final de cada documento. Eles significam aqueles países que concordam que o documento é válido o suficiente para ser debatido na casa. O quarto termo é moção. Moção é algo solicitado para alterar o status quo do debate. Ou seja, você vai solicitar uma moção quando quiser alterar a forma como o debate está ocorrendo. O quinto termo é o ponto. O ponto serve para esclarecer algo dentro do comitê. Existem pontos de dúvida, pontos de ordem e pontos de privilégio pessoal, como já foram abordados anteriormente. Falando agora da crise, algumas simulações apresentam a crise, que é um elemento que vai mudar a agenda do debate, vai mudar o tópico. Vai ocorrer algum acontecimento extraordinário e as delegações vão precisar resolver isso dentro do comitê antes de retornar ao tópico principal e retornar à agenda que foi previamente estabelecida no comitê. Falando agora das duas maiorias, maioria simples e maioria qualificada, que vão ser utilizadas dependendo do tipo de votação. A maioria simples é metade das delegações presentes no comitê votantes, mais uma. E a maioria qualificada é 2/3 das nações presentes no comitê e votantes, mais uma. É importante salientar que tanto a maioria simples quanto a maioria qualificada enquadram-se em um tópico maior, o quórum. O quórum, sendo simples ou qualificado, caracteriza-se como a quantidade mínima de membros votantes para que uma decisão seja validada. Falando agora sobre o termo da soberania, vocês vão ver muitos delegados utilizando esse termo no comitê. Soberania, soberania. Precisamos proteger a soberania. Soberania! Tragam-me soberania. Soberania! Soberania. 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 Preservem a soberania. Blá, 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 soberania, blá, 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 soberania estatal, blá, blá, blá. A soberania é considerada uma norma internacional, um direito inalienável de cada Estado, o que dá a ele poder supremo dentro de seu território nacional. Ou seja, o Estado pode tomar as decisões que julgar melhor para a sua população sem interferência externa. Isso é um Estado soberano. Ele não vai sofrer coerção externa para tomar suas decisões. Ele apenas vai tomá-las porque ele tem autonomia e tem poder para isso. Falando agora um pouco sobre os tratados internacionais, eles vão ser citados o tempo todo no comitê. Por isso, é de suma importância que você saiba um pouco sobre eles e sobre o que a sigla deles significa, porque muitas vezes eles vão ser citados em siglas e não no nome em si. Por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear muitas vezes vai ser referido como TNP. O da Proibição das Armas Químicas pode ser referido como CWC. O da Responsabilidade de Proteger pode ser referido como R2P, World to Peace Treaty. Então é muito importante que você saiba o que esses tratados significam e o que a sigla significa. A gente vai dissecar um pouco cada um desses tratados em um mock posterior. Mas por enquanto é de suma importância que vocês saibam um pouco sobre cada um deles e saibam o que cada um deles de fato significa. Falando agora de dois termos que são mais utilizados no Conselho de Segurança, nós temos o P5 e o veto. P5 se refere àqueles países que são as 5 nações permanentes do Conselho de Segurança e que têm poder de veto. Essas nações são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E o que é veto? Essas nações têm poder de veto. Ou seja, se elas votarem contra uma resolução ou um documento, esse documento automaticamente não passa, mesmo que todas as outras nações votem a favor. Por exemplo, vamos supor que tenham 15 nações no comitê. 14 votaram a favor, mas a Rússia votou contra, então ela vetou esse documento.
ela não quer que esse documento passe e ele não vai passar se ela votar contra de forma alguma. É importante salientar que o veto é algo exclusivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não se aplicando aos outros comitês. Falando agora um pouco sobre diplomacia. A diplomacia é a arte ou a ciência de negociação entre estados. É um direito atribuído a terceiros, no caso de diplomatas, de resolver as questões entre estados, de resolver as questões das relações internacionais entre estados ou entre estados e organizações. Na diplomacia temos dois principais termos, que são os dois principais poderes pertencentes a ela. Segundo a Harvard University, nós temos o soft power, que é o poder da negociação em si, o poder do debate, e temos o hard power, que é o poder das coerções militares, o poder das invasões, o poder das investidas e o poder das sanções. Vamos tratar um pouco mais do soft power hoje. Ele é utilizado nas simulações por meio dos discursos. Os discursos são o seu espaço de convencimento dos outros delegados. É nele que você tem a oportunidade de fazer os delegados concordarem com seus ideais e chegarem a uma resolução comum que vá ao encontro de todas as expectativas do comitê e de todos os posicionamentos das nações, ou ao menos da maioria. A forma de discurso varia de delegado para delegado, mas ele pode ser estruturado da seguinte maneira: gancho, ponto e ação ou encerramento. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles e a função de cada um deles. O gancho, normalmente, é o que você vai utilizar para captar a atenção dos ouvintes. É o que vai fazer que eles continuem prestando atenção no seu discurso e queiram negociar com você e saber ainda mais sobre o que você está propondo. O gancho pode surgir de diversas formas. Pode ser um dado, uma estatística, uma história, uma pergunta e etc. Vamos falar um pouco sobre cada tipo de gancho. Existe o gancho da pergunta. Você faz uma pergunta para o comitê para aí sim prosseguir com seu discurso. Lembrando que ele tem que ser relacionado com o gancho. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta no início: senhores delegados, os senhores acreditam que podemos viver um mundo sem pobreza? E aí você dá continuidade ao seu discurso falando sobre como vamos viver um mundo sem pobreza. Você também pode usar uma citação, como por exemplo: senhores delegados, 50 anos atrás, o grande presidente dos Estados Unidos da América, John F. Kennedy, disse: não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E aí você dá continuidade com o seu discurso falando o que os delegados podem fazer pelo país deles, convencendo-os a adotarem as suas medidas e as suas ideias. Nós também podemos usar uma estatística. Por exemplo, senhores delegados, na eternidade, 1 bilhão de pessoas vivem em estado de extrema pobreza. Continua com o discurso. Você também pode usar uma história para captar a atenção dos ouvintes. Por exemplo, senhores delegados, 16 anos atrás, uma menina com a mochila rosa nas costas, cheia de nada mais nada menos do que esperança e sonhos de um futuro melhor, ia a caminho da escola. Ela andava pela sua rua, quando de repente foi atingida com um tiro na cabeça. Para o azar do atirador, essa menina não morreu. Hoje, essa garota paquistanesa luta pelo direito de meninas como ela irem à escola. E o nome dessa garota, senhores delegados? O nome dessa garota é Malala. E aí você continua com o seu discurso falando sobre o seu ponto do direito das pessoas, principalmente das mulheres, irem à escola e etc, etc. Você também pode usar, por fim, uma metáfora para captar a atenção do público. Uma metáfora é um artifício mais humorístico, um artifício mais anedótico que você vai utilizar. Portanto, é interessante saber a medida certa de utilizar uma metáfora para também não chegar ao ponto do ridículo. Um exemplo de metáfora é, senhores delegados, o termo diplomacia, apesar de possuir macia em seu nome, é dura. Esforços vão precisar ser feitos para blá 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 blá, e você segue com seu discurso. Isso é algo que pode soar engraçado para os delegados e pode fazer eles prestarem ainda mais atenção no seu discurso. Todavia, como já dito anteriormente, é importante que você saiba a medida certa das metáforas para que não seja somente engraçado e tenha de fato um ponto em cada metáfora. Agora, falando sobre a segunda parte do discurso, o ponto. O ponto é aonde você quer chegar. Qual o motivo de você estar fazendo esse discurso? Quais as medidas que você propõe para resolver a problemática introduzida em seu discurso?
é um motivo que vai levar os delegados a quererem negociar com você. É de fato o conteúdo principal do seu discurso. Ele deve ser a maior parte do seu discurso, apesar do gancho e apesar do encerramento. Por fim, o final é o convencimento, o encerramento. Como você vai convencer os delegados a quererem levar em conta o seu discurso e a quererem trabalhar com você? Ele pode ser feito como um resumo de todo o discurso, pode ser uma frase de ação impactante, pode ser também uma metáfora, uma frase, etc. Por exemplo, se eu fosse o delegado dos Estados Unidos da América defendendo uma reforma no Conselho de Segurança, eu introduziria o meu discurso com a citação do Trump do "Vamos fazer a América grande de novo". E eu encerraria com: senhores delegados, de forma análoga ao dito por Trump, o Conselho de Segurança já foi grande, mas apenas com a reforma podemos fazer o Conselho de Segurança grande de novo. No exemplo da garota do Paquistão, a Malala, eu encerraria com: senhores delegados, precisamos fazer isso, isso e isso para garantir a salvaguarda da vida de muitas Malalas ao redor do mundo. É assim que você vai acabar o seu discurso, de uma forma impactante, que vai convencer os delegados a levar em conta tudo o que foi dito anteriormente no seu discurso e o seu ponto principal. Nós vamos trabalhar um pouco mais a questão dos discursos posteriormente. Vamos explanar melhor como fazer cada tipo de discurso e quais são os tipos de discurso. Mas agora, gostaria de realizar análise sobre 2 ou 3 discursos que vão exemplificar melhor como essas partes do discurso são trabalhadas e como essas partes são, de fato, efetivadas em um discurso de verdade. O primeiro discurso apresentado é um discurso do julgamento dos culpados de Chernobyl. Nele, o discursante está tentando convencer os juízes de que as pessoas que estão sendo julgadas são de fato culpadas e são incompetentes pelo seu trabalho. Vamos analisar agora o discurso. The science is strong, but a test is only as good as the men carrying it out. And the first time they tried, they failed. The second time they tried, they failed. The third time they tried, they failed. And the fourth time they tried was April 26, 1986. Pelo fato de ser em inglês, vou traduzir agora o que ele falou no discurso. Ele fala: a ciência é forte, mas um teste só é tão bom quanto os homens que o conduzem. Na primeira vez que eles tentaram, eles falharam. Na segunda vez que eles tentaram, eles falharam. Na terceira vez que eles tentaram, eles falharam. Na quarta vez que eles tentaram, era 26 de abril de 1986. Esse é o encerramento do discurso. O que ele está querendo dizer é que todas as vezes que os testes de Chernobyl foram realizados, eles foram falhos. Só que a quarta vez resultou em um desastre nuclear pela incompetência dos homens que estavam lidando com o teste. Mas como ele diz inicialmente, a ciência é forte, mas um teste só é tão bom quanto os homens que o conduzem. Ou seja, ele está falando que os homens que conduziram o teste não são bons com isso e são de fato os culpados por Chernobyl. Porque na primeira vez eles falharam, na segunda vez eles falharam, na terceira vez eles falharam e a quarta vez foi um desastre nuclear. Por fim, vamos realizar a análise do discurso do presidente dos Estados Unidos na série House of Cards. Vamos assistir. For too long, we in Washington have been lying to you. We say we're here to serve you when in fact we're serving ourselves. And why? We are driven by our own desire to get re-elected. Our need to stay in power eclipses our duty to govern. That ends tonight. Tonight, I give you the truth. And the truth is this. The American dream has failed you. Work hard, play by the rules. You aren't guaranteed success. Your children will not have a better life than you did. 10 million of you can't even get a job, even though you desperately want one. We've been crippled by Social Security, Medicare, Medicaid, by welfare, by entitlements. And that is the root of the problem. Entitlements. Let me be clear. You are entitled to nothing. You are entitled to nothing. America was built on the spirit of industry. You build your future. It isn't handed to you. And the problem with Washington is that we haven't given you the tools to build it.
The only way for us to serve you is to give you the means to serve yourselves. Well, that's exactly what I intend to do. Not handouts, jobs. Real paying jobs. Pay for it, we'll need to rethink Social Security, health care, and benefits from the ground up. We can't maintain the welfare state as we know it. Now, that's not a popular thing to say. Anyone running for office wouldn't dare utter those words. Every advisor and consultant and staff member would beg a presidential candidate not to say them. But I can say them, because I will not be seeking the Democratic nomination in 2016. Candidates are cautious. They must equivocate, they dodge and tiptoe. But I'd rather leave this office having accomplished something of value than secure another 4 years having done nothing at all. Thank you, and God bless the United States of America. Você pode visualizar nesse discurso que ele começou com um gancho, falando que os políticos são mentirosos e etc. Em seguida ele introduziu o ponto, que é a proposta dos empregos, e por fim ele terminou com aquela frase e no final de tudo falou Deus abençoe os Estados Unidos da América. Esse é um encerramento marcante e esse é um discurso muito bom que pode ser adaptado, pode ser analisado para melhorar sua capacidade de discursos no mundo das simulações. Por fim, apenas uma dica rápida caso você fique nervoso a falar em público. O seu corpo não sabe a diferença de empolgação e nervosismo. As sinapses nervosas mandadas são as mesmas. Portanto, ao se sentir nervoso, use esse nervosismo para falar com euforia. Use para ser enfático em seu discurso. Quanto mais nervoso você estiver, mais enfático você vai ser. Fale pausadamente e use esse caráter enfático para deixar o seu ponto bem claro e o seu discurso bem claro também. Enfim, esse foi o Mock Online. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como funcionam os discursos, sobre como funciona alguns termos da simulação. Nós vamos abordar melhor a questão dos discursos posteriormente, mas isso já foi uma boa introdução para vocês terem uma noção de como fazer um discurso e quais são as etapas de um discurso. É isso aí, muito obrigado, tchau! Asa Branca.